Oi, turma! Agora nós vamos fazer a lição nesse vídeo do Currículo em Ação Ler e Escrever Sociedade e Natureza. Como hoje é português, nós vamos usar o ler e escrever. Então, nós vamos para a página 18. A professora já leu com o pessoal que entrou no Google Meet na aula de quinta-feira a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, vocês que não puderam entrar por algum motivo, não deixem de ler, tá? São essa história grande aqui, olha. Mas é interessante que vocês leiam, que peçam para um adulto ler para vocês. Tá joia? Aqui, retomando mais um trecho da história da Chapeuzinho Vermelho, vocês vão observar a pontuação. A professora vai ler a primeira frase, tá bom? Algumas horas mais tarde, olha aqui que a professora está marcando a pontuação, a vírgula. Um caçador passou em frente à casa da vovó. Ouviu o barulho e pensou. Olha, 2 pontos e aspas. Olha só como a velhinha ronca, ponto de exclamação. Estará passando mal? Vou dar uma espiada, ponto final e aspas. Aqui tem várias pontuações para você observar, mas eu vou ler a primeira frase para preencher esse quadro aqui. Tá bom? Eu vou pedir para vocês lerem com o adulto em casa todo esse trecho. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, senão o WhatsApp de vocês trava do vídeo muito longo, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês lerem novamente, observar a pontuação. Sempre que for pergunta, a gente dá uma entonação diferente. Olha, estará passando mal? Vou dar uma espiada. Então, a gente tem que perceber a pontuação antes, dar uma olhada na pontuação antes, pra gente ler certinho. Por isso que é bom a gente fazer sempre uma leitura silenciosa do texto, para observar os pontos, para depois poder ler alto, porque senão a gente percebe tarde demais que tem uma pergunta no meio, que tem uma fala. Então, a gente sempre tem que dar uma ensaiada, ler silenciosamente o texto antes de ler ele em voz alta, tá bom? Para isso que serve bastante a pontuação, para as pessoas que estão lendo também perceberem quem que tá falando, se é um personagem, se é um narrador, tá bom? Olha, aqui, por exemplo, algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó. Ouviu o barulho e pensou, esse é o narrador que tá falando. Agora, aqui já é quem que tá falando? O caçador. Olha só como a velhinha ronca. Olha, ele tá causando espanto aqui com esse ponto. Estará passando mal? Fez uma pergunta. Vou dar uma espiada. Então, aqui eu sei que é o caçador que está falando. Pelos pontos eu indico isso. Se tivesse escrito tudo junto, sem pontuação, eu não saberia quem está falando, o que está acontecendo, se é pergunta, se é exclamação, tá bom? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês, para que vocês não fizessem essa primeira lição assim de pontuação sozinhos, tá bom? Então, qual que é a 2D? A 2C é leitura e perceber os pontos, pode circular se você achar melhor. E aqui é preencher o quadro. Sinais de pontuação encontrados, função do sinal de pontuação no trecho analisado. A vírgula é sempre esse sinalzinho aqui, olha, tá vendo? Eu fiz ela maior com a curvinha para vocês perceberem. O que ela indica? Qual é a função dela? Fazer pausas curtas nas frases, separar frases uma da outra, para que a gente possa respirar, ler com calma, tá bom? Ela tem umas outras funções sintáticas também, mas isso vocês vão aprender quando vocês forem maiores. Por enquanto, é importante saber que cada vez que tem uma curva, a gente faz uma pausa na leitura, porque mudou de frase. Só que não terminou ainda, porque não tem ponto final. É só uma pausa curta para respiração, tá bom? Ponto final. Essa bolinha aqui é o pontinho que tem, olha, no final das frases, olha aqui, tá vendo? Ponto final indica o término da frase. Então, a frase terminou, vai começar outra. Geralmente, quando é o ponto final, a gente começa no outro parágrafo com letra maiúscula, tá bom? Ponto de interrogação. Toda vez que a gente usa esse ponto parecido com uma orelhinha, indica que a frase é pergunta. Então, eu já vou lá e leio diferente, eu não leio igual. Entendeu? Eu leio diferente, eu leio com uma outra entonação. Ponto de exclamação. Indica espanto, admiração. Igual aqui, ó. Olha só como a velhinha ronca. Ele tá espantado com o tanto que a velhinha ronca.
Então, eu não posso ler assim, olha só como a velhinha ronca. Eu tenho que dar um espanto, um tom de espanto na minha leitura, tá bom? E a aspas e o travessão indica sempre que alguém está falando, tá bom? Olha, aqui, aposto que este danado comeu a vovó, sem nem ter o trabalho de mastigá-la. Então, aqui é a fala do caçador também. Então, tá indicando fala aqui também. E agora? Perguntou o caçador. Temos que castigar este bicho como ele merece. Travessão, travessão. Tá indicando fala. Fala dos personagens. Eu acho que deu pra gente entender mais ou menos como que é feita essa lição. Você que não pôde participar da aula do MIT, que a gente falou sobre isso na aula, mas a professora tá mandando esse vídeo porque tem crianças que não conseguem participar, então eu quero que vocês aprendam também, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida me chama, façam a lição, mandem a foto para a professora, eu tô esperando. Beijo, beijo.